Vamos aproximar-nos um pouco do ensinamento de Rabindranath Tagore através da publicação de Eduardo Tudela de Castro, intitulada Shankinitaka, o núcleo, ou asilo, ou centro, ou ashram da paz. Esta obra ou livro nasceu de uma palestra que se tornou depois este livrinho, publicado nos anos 2030, não datado, e onde existem algumas compreensões valiosas e que nestes tempos tão macabros de manipulação e opressão da humanidade, como a nova ordem mundial, dirigida e implementada por uma cáfila de políticos, sobretudo ocidentais, completamente vendidos e insensíveis a quaisquer valores humanistas, é muito importante pensarmos, meditarmos e tentarmos criar locais de resistência, seja dentro de nós, seja nas nossas famílias, seja em escolas, seja em aldeias, seja em países. Shantiniketan significa o local ou a abóbada da paz. É um nome comum na tradição indiana e eu estive em um ou outro Shantiniketan, nomeadamente neste próprio, colocado a uns quilómetros de Calcutta, na zona de Bengala, mas estive também no Shantiniketan, que há em Rishikesh, ou ainda no outro, na zona do Tamil Nadu. Abóbadas da paz. Aqui a expressão asilo da paz não é melhor, mas seja. Vamos ler um pouco do prefácio ao lê-lo todo. Shantiniketan é um diálogo, ou melhor, será o tema, o dístico que escolhi para tema da minha conferência. A etimologia desta palavra é, na generalidade, desconhecida dos povos europeus, pois dimana do Oriente. Entre nós, unicamente a conhece alguns poucos que aprofundaram algo a magnitude da grande Índia. Shantiniketan será para o orientalista o berço privilegiado do enlevo estoico de uma alma. Será a chama viva ardendo na pira excêntrica das fulgurações do gênio. Essa luz que nenhum vento pode apagar e que arde sem óleo nem pavio. Shantiniketan, como tudo o que vive, tem uma alma, e essa alma é o espírito do poeta. Ou seja, o que anima este local, este sonho pedagógico, é o espírito e o que nos ficou desse espírito e o que esse espírito ainda existe, nos planos subtis, e que anima, dá vida ao local, ao projeto, aos instrutores, aos professores, aos alunos, aos leitores. Rabindranath Tagore, figura excelsa de sábio e de educador, é um poeta do Oriente que, com o seu esforço individual, lançou mais uma pedra básica para o monumento a erigir à comunhão universal. Foi ele que, por seu turno, revelou ao Ocidente de uma forma completamente privada, eco mantrásico, eco de mantras, eco de orações, de palavras de poder, de frases de sabedoria, dos Upanishadas, os textos mais sagrados da tradição indiana, como Bhagavad Gita, e que significa ouvidos ao pé do mestre, e que nosso amigo Rabindranath Tagore conseguiu ecoar na sua, em forma privada, pessoal, sua, essa voz melodiosa e meiga dos filhos do gancho.
O seu apelo para a criação de uma universidade internacional, onde todas as modalidades se possam envolver num amoroso amplexo, num abraço fraternal, teve o magismo de arrebatar toda uma culta elite mundial. Nós vemos bem a tragédia dos nossos tempos, em que as cultas elites mundiais vão deixando de existir, passam a ser pequenas ilhas de vozes, ora políticas, ora artísticas, ora culturais, ora historiadoras, ora científicas, que tentam lutar contra a manipulação e a diminuição da verdade que é realizada e que é partilhada. A elite mundial está cada vez mais controlada pela elite financeira e dos gestores que não têm o mínimo do humanismo e sensibilidade e que, de braços dados com políticos gananciosos, como vemos hoje em dia na União Europeia, políticos completamente anti-europeus, anti-amor, anti-sabedoria, completamente vendidos ao senhor deste mundo. Quem é? O dólar. O Império norte-americano, sua capacidade de fabricar o dólar quer, a que a Europa se encostou, leva a que toda a classe política, a parte um ou outro partido, como recentemente vimos na Assembleia da República, onde o Partido Comunista foi o único que se marcou de uma abjeta submissão a um irresponsável comediante que tem causado a morte de centenas de ucranianos e russos, ao ter adotado uma postura de conluio com forças fascisantes e nazis e ultranacionalistas altamente russofóbicas e que começaram a preparar-se para uma guerra cada vez mais perigosa com a Rússia, forçando o sábio Vladimir Putin e uma elite ainda sábia do Kremlin a reagir, provocando, contudo, uma reação péssima dos norte-americanos de fornecerem todo o tipo de armamentos, sem qualquer possibilidade de haver uma vitória ou uma resistência maior da Ucrânia, tanto mais que toda a zona que estava a ser bombardeada pelos nacionalistas ucranianos, com 14 mil mortos desde o golpe de Estado de Maidan feito pelos Estados Unidos para apiar um governo que estava com relações amistosas com a Rússia, tem causado nessas zonas e que as vai perder fatalmente. É, portanto, fundamental que saibamos ver, claro, discernir e procurar sair desta classe política completamente vendida e criarmos novas relações no mundo multipolar e não apenas dominado pelo império supercriminoso dos Estados Unidos, e basta ver os milhões e milhões e milhões de mortos e feridos, estropiados e traumatizados que existem por todo o planeta por causa do império norte-americano, absolutamente criminoso, insensível, arrogante, e que tem hoje em dia em Joseph Biden um exemplo de como é um reino das aparências, de interesses que rege as democracias. Não é, de forma alguma, o interesse dos povos, pois vemos milhões de norte-americanos a passarem fome, a viverem nas ruas, enquanto que há milhões e milhões de dólares que são fabricados sem qualquer controle, sem qualquer responsabilidade, e postos a circular a favor de quê? Dos armamentos, da indústria dos armamentos, principal indústria norte-americana, e a apoiar governos corruptos ou criminosos, como é o caso da Ucrânia presentemente. Assim, este sonho de uma universidade internacional, este sonho de um abraço fraternal de toda uma culta elite mundial, vemos como não existe. Vemos como há diretores de museus ou estados que permitem que sejam alterados os títulos
de obras ou que sejam proibidos compositores por serem russas as obras. Um escândalo total do facciosismo, do estreitamento de fraternidade e de visão de unidade da humanidade. Ora, voltemos ao nosso querido amigo Tudela Castro, que nos diz, e Rabindranath sobretudo, e invoquemos para que ele nos inspire, esse bardo, esse baú, que é o nome da tradição indiana, para os seres livres de todo o tipo de obediências cegas, a todo o tipo de restrições, e que, com as suas pequenas cítaras, dedilhavam poemas de alta realização e sabedoria que transmitiam e fecundavam nos que os ouviam. Esta universidade, segundo o seu pensar, de Rabindranath Tagore, é destinada àqueles que querem trabalhar juntos em prol da verdade, àqueles que querem herdar da herança comum, àqueles que chegaram a compreender que os artistas do universo criaram formas de beleza, que os homens da ciência descobriram segredos, que os filósofos resolveram problemas, que os santos viveram segundo a sua fé, não unicamente para a glória da raça que pertenceram, raça ou nação ou império, mas para a prosperidade da humanidade inteira. É dele e da sua obra que irei falar, aproveitando o ensejo que só oferece para vos dizer, do pouco que sei, o melhor que conheço acerca do seu país natal, esse continente de sonho, fascinado pelas auras de Rama, Krishna e Buda, 3 grandes seres da tradição espiritual indiana. Rama e Krishna, considerados avatares de Vishnu, figuras em que há quem se interrogue se foram verdadeiramente reais seres humanos ou se são verdadeiramente manifestações da divindade. E Buda é, sim, um príncipe que renunciou às riquezas e procurou descobrir os métodos para sair das ilusões e do sofrimento, e que continua com uma mensagem, ainda que algo distorcida em relação à sua essência, já que se perdeu muito dos aspectos de plenitude interior de que Buda não falava, mas que estavam realizados e estavam presentes em quem convivia com ele, e ficou-se nessa não existência da divindade ou não existência do espírito imortal. Os seres humanos como conceitos que, a par da famosa vacuidade de todas as coisas, se tornaram quase que pedras de toque no ensinamento e que são parcelares e que são limitadoras dos seres. Passando agora à parte interior da obra, eu vou ler alguns poucos extratos do que será esta riqueza do seu livro, que valeria a pena, sinceramente, ser relido, ser reeditado, certamente com alguma contextualização e alguma melhoria. Vamos ouvir aqui um bocadinho, até uma parte em que eu anotei aqui alguma coisa. Diz-lhes assim, escreveu quando li isto já há uns anos: para Tagore, a harmonia do ser humano com a natureza, com o todo, é a base de tudo. É esta harmonia que deve ser cultivada, reconhecida, vivida, e para tal é importante as pessoas saírem dos traumatismos e dos desequilíbrios citadinos e da constante artificialidade dos modos de vida e de pensamento que acabam por estrangular os sentimentos naturais, puros, simpáticos e fraternos
resultam ou brotam da vivência natural e harmoniosa entre os seres e as formas da natureza que os rodeiam numa interação inteligente e sábia. Neste sentido, a pedagogia de Tagore, e eu estive lá durante um dia a visitar e a consultar professores e alunos sobre a pedagogia já no século XX, no final do século XX, 1995, e aqui Tudela vai-nos dar alguns pontos. A pedagogia de Tagore resume-se num princípio de alcance tão vasto como os universos que se multiplicam. Amor. Começo de citação. O fim da educação, diz ele, é dar ao ser humano a verdade em todo o seu conjunto. Outrora, quando a vida era simples, todos os elementos que compõem o ser humano se harmonizavam. Mais tarde separaram-se as faculdades da inteligência, das faculdades espirituais e corporais, e a educação escolar manifestou-se unicamente numa plenitude, entre aspas, dizemos nós sabemos como tem havido cada vez mais uma diminuição dessa plenitude, um estreitamento, plenitude intelectual e física. Hoje, a atenção concentra-se por completo em obter informações para as crianças e não se descobre que esta preocupação exclusiva acentua o divórcio entre a vida intelectual e corporal, por um lado, e a vida espiritual, pelo outro. Diz-nos depois ainda: não vos preocupeis com os métodos, ensinou o poeta, deixei o vosso instinto guiar-vos em prol da vida. As crianças diferem umas das outras, é preciso saber conhecê-las, navegar entre elas como se navega entre os escolhos. Na linguagem de Fernando Leal, que eu publiquei recentemente um artigo no meu blog, os parceiros, os coios ou recifes, na linguagem portuguesa antiga. Para explorar a geografia dos seus espíritos, o instinto misterioso, simpatizante com a vida, é o melhor dos guias. Neste sentido, referiu o grande mestre também, Mogol Darashikoh, filho de Shah Jahan, o construtor do Taj Mahal, um grande sábio que eu também tenho publicado sobre ele, chamava a bússola da vida, a bússola interior, que é o nosso discernimento e que está ligado com uma palavra indiana que é denominada Buddhi, que é um conceito que tenta clarificar o nível que está entre a nossa mente do cotidiano, a nossa mente constantemente discursiva e muitas vezes automática e reativa, do nível de transparência, um nível assente no amor e na unidade e na verdade e que permite às pessoas discernirem melhor os acontecimentos, a interioridade das pessoas e ser, portanto, a bússola. A bússola, esse instinto ou essa intuição. Para mim, acrescenta Tagore, a criança até aos 12 anos vive efetivamente mais pelo subconsciente do que pela consciência clara. E o que é preciso durante os seus primeiros anos é não que o intelecto se courasse de conhecimentos, e sabemos como são tão absurdamente inúteis muitos dos conhecimentos com que se vai matando a sensibilidade da criança, mas diz então Tagore, mas que a sua subconsciência se impregne de beleza, e podemos acrescentar de sabedoria, de ética, ao contacto da natureza viva. Tagore, recordando com alegria a história primitiva da Índia, em que a pedagogia era feita numa ligação muito íntima dos discípulos, dos alunos que aprendiam vivendo com os mestres mais velhos e estudantes, diz-nos assim: assim, a escola na Índia antiga estava onde a vida se encontrava. Os estudantes ali cresciam não num meio de erudição académica, nem na existência mutilada de um isolamento monástico, mas cercados pela atmosfera, cercados, envolvidos, animados, nutridos
pela atmosfera de uma aspiração. Aspiração, mumuksha, uma palavra fundamental na tradição espiritual de todos os povos e na Índia. De sânscrito, aspiração à verdade, aspiração ao amor, aspiração à fraternidade e à sabedoria. Nós não podemos conceber nenhum outro fim educativo senão o mais elevado, o fim supremo do ser humano, o seu crescimento atingido e a liberdade da sua alma. Na Índia, nós herdamos um tesouro de sabedoria espiritual. Que o fim da nossa educação seja de o desvendar aos nossos olhos, de nos conferir o poder de fazermos uso dele e de o oferecermos um dia à restante humanidade como o nosso tributo à sua eterna prosperidade. Quando Tagore sentiu esta verdade, compreendeu que o que lhes é necessário é, como esta citação, é o acordar da consciência da nossa alma livre, da nossa vida livre em Deus, desta liberdade que não implica nenhuma emulação para os que querem fazer fortuna, nem que nos coloca além, mas que nos coloca além ou acima dos ataques e dos insultos. Esta verdade de estarmos livres de todas as mesquinhas partidarizações e ambições é então fundamental no ensinamento de Tagore. Tagore dirá ainda neste livro que algumas regras que vamos ler rapidamente sobre a escola. Não há paredes em volta da escola. O horizonte é o único limite do alcance visual. As aulas são ao ar livre, todos trazem vestes claras de algodão e andam sempre descalços. Invariavelmente sentem-se à oriental, com os objetos de estudo no solo e escrevendo sobre o joelho direito. Em cada classe e para cada professor não existem mais de 7 ou 8 alunos. É preciso que aquele se compenetre verdadeiramente do caráter dos seus alunos e aprenda a amá-los como se fossem seus filhos. Que maravilha comparar com este tipo de baratarização do ensino em que se metem 30, 40 alunos, muitas vezes já provindos de ambientes desarmoniosos familiares ou cheios, eivados de vícios, de telemóveis e de barulhos, e que são incapazes de compreender que estão na Terra para evoluir, para se aperfeiçoarem, para melhorarem e que devem fazer isso em harmonia. Ora, esta relação de mestre a discípulo como filho é fundamental. Ela foi muito realçada por Erasmo, pioneiramente no Renascimento, por Luís Vives, que foi outro espanhol que também teve esse aspecto, e de facto Tagore no Oriente foi um dos sábios que conseguiu fazer uma escola que ainda hoje funciona e que é exemplar. Liberdade absoluta para as crianças, o que origina provocar-lhes a iniciativa. Elas podem aconselhar-se perante os mestres, mas só elas decidem mutuamente as suas questões mediante um tribunal seu. Aqui vamos muito para Agostinho da Silva, para Montessori, para Somerville, para tanta escola, academia